Oi! No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de 5 filmes que vão te ajudar a entender o que foi a ditadura na América Latina. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar aqui sobre a ditadura na América Latina, quero lembrar vocês que eu estou produzindo conteúdo para todas as minhas mídias sociais, lá no TikTok, no Instagram, para estar trazendo aí conteúdo legais para vocês, com dicas de filmes, livros, séries e um pouquinho do conteúdo de história. Bom, antes da gente começar a falar aí dos filmes que abordam a temática ditadura, principalmente aqui na América Latina, é muito importante a gente ressaltar que esse assunto desperta muita curiosidade nas pessoas, porque foi um período muito cruel que aconteceu aqui na América Latina e também ainda há muitos relatos e documentos que estão escondidos. Isso acontece porque os militares, os ditadores, quando acabou esse período, quando eles foram tirados do poder, eles esconderam as coisas porque eles temiam o que iria acontecer com eles, né? Obviamente ia ter um julgamento pelas atrocidades que eles causaram ali durante o período do regime militar em toda a América Latina, tá bom? Então, por isso que desperta ainda muita curiosidade e ainda é um campo fértil para a academia estudar. Então, muitos historiadores, sociólogos, geógrafos estão ainda em busca desses documentos para poder criar aí uma narrativa histórica para a gente poder entender um pouquinho do que foi a ditadura na América Latina, tá? E devido a isso, né, essa intensa curiosidade, torna um campo muito fértil para a cinematografia, né, para ela poder criar filmes, produções envolvendo aí a história da ditadura na América Latina, tá? Principalmente narrando a parte que sofreu com os desmandos e as torturas e as perseguições aí dos militares. Então, quem foi perseguido, preso, torturado, aí que a produção cinematográfica gosta de adentrar e transformar em arte para a gente poder ver e entender um pouquinho aí do que foi a ditadura na América Latina, tá? Na lista que eu vou apresentar aqui, a maioria das produções vai retratar o que foi a ditadura chilena. Isso acontece porque durante ali a ditadura, após o período de redemocratização no final da década de 80, houve uma campanha muito grande da população e do Estado, né, que estava assumindo o governo, de resgatar a memória do período da ditadura, deixar isso registrado e visível a todos, para que ficasse grudado na memória que era um período muito triste, que muitas pessoas sofreram e tudo mais. E aí as pessoas não cometerem o mesmo erro novamente. É uma forma de você ver o que aconteceu para você não permitir que acontecesse novamente em um período, um futuro aí, né? Então, por isso que no Chile, por exemplo, tem um estádio que chama o Estádio Vítor Jara. Para quem não sabe, Vítor Jara era um cantor, né, um poeta que fazia músicas contra o período da ditadura, as músicas de resistência, como aqui tinha no Brasil. Mas como uma forma de homenagear e não esquecer o que aconteceu com ele, eles deram o nome a esse estádio no Chile para que todas as pessoas eternizem o que aconteceu com ele. Mesmo porque ele foi torturado e morto dentro desse estádio, né? Então, por isso que esse estádio ficou muito conhecido pela tortura que fizeram ali com várias outras pessoas, inclusive o Vítor Jara, tá bom? Bom, vamos agora conhecer... antes de eu começar. No Brasil, tá? Vamos puxar aqui para a nossa realidade. Não houve essa conscientização, esse resgate de memória após a redemocratização, que também aconteceu no final da década de 80. Isso acontece porque os militares tinham medo do que iam causar com eles, né? Que eles iriam sofrer quando fossem descobertos os demandos, né? As torturas que eles fizeram.
começou a ser mexido nessa história no governo da Dilma com a Comissão da Verdade. Mas mesmo assim, esses militares não foram punidos e nada disso. Só foi resgatada a memória e mesmo assim teve muita gente que foi contra e tudo mais. Então, aqui no Brasil ainda é um campo fértil para pesquisa aí a ditadura, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe mesmo, tá bom? E agora a gente vai falar dos filmes, né? Dos 5 filmes que vão te ajudar aí a entender o que foi a ditadura no Brasil, tá? O primeiro, eu quero falar que é o Tony Maneiro, que está disponível na Netflix, né? E ele narra a história de um fã do filme do Embalos de Sábado à Noite, onde a personagem principal é interpretada pelo John Travolta. E aí, esse Tony Maneiro, ele participa de um concurso de imitação para imitar aí o personagem do John Travolta. Só que ele se empolga muito, ele quer muito ganhar, que ele deixa vir à tona o seu lado psicopata no meio da ditadura chilena. Então aí vai desenrolando a história nesse contexto aí, né? Como eles tratavam uma pessoa que tinha esse distúrbio. Muito bom filme. O segundo que eu quero falar chama Amor e Revolução, que tem a incrível Emma Watson, a nossa eterna Hermione de Harry Potter, atuando, né? Esse filme está disponível aqui no YouTube. Ele conta a história de um jovem casal, tá? Que o esposo, ele é sequestrado. E ela, né, a personagem da Emma Watson, ela vai atrás dele, ela começa a perseguir onde ele tá, para onde ele foi enviado, tudo. E ela chega na colônia de Dignidad, que, para quem não sabe, muitos chilenos que foram perseguidos pela ditadura eram enviados a essas colônias que eram estabelecidas ou no deserto, ou muito lá na região da Patagônia, em regiões bem longes da capital, né? E eles eram explorados mesmo, trabalho forçado. O terceiro filme é um filme brasileiro chamado Batismo de Sangue, também está disponível aqui no YouTube. Ele conta a história de monges que lutavam contra o regime militar aqui no Brasil, protegendo alguns revolucionários e tudo mais. E mostra aí os militares sequestrando, prendendo eles e torturando eles. Muito bom, recomendo também. E o quarto filme é Zuzu Angel, né? Para quem não sabe, Zuzu Angel também é um filme brasileiro, né? Tá disponível no YouTube. Era uma estilista brasileira que teve seu filho preso e torturado pela ditadura e morto, inclusive, pelos militares, né? E aí mostra a busca dessa mãe de saber notícias do filho e tudo mais. Muito bom, recomendo também, tá? E o quinto filme é o filme No. Esse filme, ele é muito interessante porque ele vai mostrar o período que começou a redemocratização. Na verdade, assim, ele não vai mostrar a redemocratização, ele vai mostrar como foi que ocorreu o plebiscito que proporcionou a queda do Pinochet, que era o ditador no Chile, e o início da redemocratização lá no Chile, né? Tem como personagem principal René, que é interpretado pelo Gael Garcia Bernal, e ele mostra ali a influência da propaganda para que o não ao governo militar ganhasse ali e houvesse a redemocratização. Muito bom. Esse filme, ele tá disponível na Netflix, mas não é muito fácil achar ele, tem que procurar mesmo, tá? Mas ele é muito bom. Bom, pessoal, eu vou deixar o link aí de todos esses filmes que estão disponíveis no YouTube aqui na descrição do vídeo. Não deixem de me seguir aqui, de se inscrever no meu canal, porque eu vou estar sempre trazendo dicas de filmes, séries, livros, que tem aí um contextinho histórico para ajudar a gente a elucidar aí a história de uma forma mais gostosa, para a gente entender, né, o que foi a história aí e ficar mais gostoso da gente aprender, tá bom? Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok, que lá também tem conteúdo. Falou? Brigadão e tchau!